Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre Teixeira e esse é meu novo curso de Contabilidade Pública, só questões CESP-Sebrasp. Para quem não me conhece, eu sou auditor do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro e já leciono essa disciplina há mais de 17 anos. O objetivo desse curso é a gente, juntos, resolver no detalhe as últimas questões elaboradas pela banca CESP-Sebrasp. Então, o nosso objetivo é verificar, o que a banca mais cobra, quais são os detalhes que a banca geralmente costuma focar. Então, esse curso é um curso para você gabaritar as questões da prova que você pretende realizar em relação à disciplina Contabilidade Pública, que também é conhecida como Contabilidade aplicada ao setor público, CASP. Então, não vamos perder mais tempo e vamos logo para a resolução das questões. Bom, antes de entrar nas questões, eu vou aqui passar para vocês a referência bibliográfica, que é da onde a CESP, o CESP, o Sebrasp, costuma tirar as questões que são aplicadas em provas elaboradas por essa banca. Então vamos lá para a gente visualizar. E, gente, eu recomendo baixar essa bibliografia e estudar diretamente na fonte. Então vamos lá. A primeira fonte que você tem que estudar e ler no detalhe, apesar de ser uma lei antiga, é uma lei que regulamenta a contabilidade pública, uma lei de 64 que ainda está em vigor, não tem nenhum artigo revogado e que basicamente tem sido fonte de várias questões. Só que essa lei, a Lei 4.320, ela trabalha direito financeiro, então ela trabalha AFO e contabilidade pública. Basicamente, contabilidade pública, ela começa a tratar especificamente dos artigos 83 a 110. Então tem que fazer uma boa leitura dos artigos 83 a 110. Outra lei importante, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, que também trabalha contabilidade especificamente nos artigos 50 a 55, é outra fonte muito importante e muito utilizada pela banca CESP. Então tem que tomar cuidado. Vou sair aqui da tela para facilitar a visualização aí da bibliografia. A terceira fonte, eu posso dizer assim, seria a fonte principal, tá, gente? É o famoso MCASP. O MCASP é o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, que estabelece normas gerais que devem ser aplicadas por todos os entes pertinentes, A administração pública, tanto direta quanto indireta, tem que obedecer obrigatoriamente esse manual. Esse manual tem sido muito utilizado pela banca. Então, gente, lê com detalhe, Ficar atento com detalhe no manual de contabilidade aplicado ao setor público, principalmente as partes 2, 3 e 4, que trabalham, respectivamente, os procedimentos contábeis patrimoniais, as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público e o plano de contas aplicado ao setor público. E agora a gente eu vou passar para vocês as normas brasileiras de contabilidade específicas, tá, gente, da contabilidade pública. Então, também não preciso nem dizer que são fontes assim muito utilizadas pela banca CESP. Então tem que tomar cuidado. Então a gente tem lá a primeira norma que eu quero que vocês estudem, tá, gente? Que é a NBCT TSP Estrutura Conceitual. Só para fazer aqui uma explicação rápida sobre essas normas, especificamente desde 2017, que o Conselho Federal de Contabilidade vem traduzindo, tá, gente? Essas normas internacionais aplicadas ao setor público e fazendo a tradução e implantando no Brasil, num processo que a gente chama de convergência da contabilidade pública brasileira com a contabilidade pública internacional. Então, basicamente, o início, o start desse processo de convergência foi exatamente através dessa NBCT TSP, estrutura conceitual. Inclusive, essa norma, ela revogou a resolução 750 do CFC, que falava sobre os princípios contábeis, mas fiquem tranquilos que os princípios contábeis não foram revogados. O que foi revogado foi a norma que trabalhava, que normatizava os princípios contábeis no Brasil. E essa NBCT, que revogou essa importante resolução, hoje estabelece a estrutura conceitual na contabilidade pública e ela tem sido realmente muito utilizada. Tem que baixar NBC TSP Estrutura Conceitual. Além da NBC TSP Estrutura Conceitual,
né? O próprio CFC, nesse processo de convergência, já editou várias outras NBC-TSPs. Então, já foram publicadas 21 normas, só que apenas, tá, gente? Eu vou daqui destacar para vocês, da 01 a 15 são as que já estão em vigor, porque a 16 a 21 só vai entrar em vigor em 2021. Então, teoricamente, não vai ser cobrado na sua prova. Agora, quais são as que já estão em vigor? Da 01 a 015. Então, se você quiser baixar, é só entrar no site do CFC, do Conselho Federal de Contabilidade, e baixar também essas normas importantes que com certeza serão cobradas aí na sua prova. E por último, as normas brasileiras de contabilidade antigas, que era a famosa NBC-T, né? Olha a diferença, né? As novas são NBC-TSPs, então, e as antigas eram chamadas apenas de NBC-T, que era a NBC-T 16, que vai desde a 16.1 a 16.11. Porém, várias já foram revogadas. Hoje, tá, gente? Só está em vigor duas. A NBC 16.7, que trata da consolidação, e essa que eu quero destacar para vocês, que é a NBC-T 16.11. Essa trabalha a questão do custo, tá, gente? Do custo no setor público, né? Do sistema de informações de custo. Para a banca CESP é fundamental a leitura da NBC-T 16.11. Por quê? Porque, como eu já falei, né, estou aqui para ajudar vocês, o próprio CESP, em questões, inclusive 2019, cobrou questões extraídas da NBC-T 16.11, que trabalha especificamente essas questões de custo. Então a gente está aqui passando para você essa bibliografia, para que você, que já estudou contabilidade pública, mas já tem um determinado tempo, possa se atualizar com as normas que estão em vigor agora, porque são essas que serão cobradas no seu concurso. Então, vai toda a referência atualizada que vai ser cobrada aí no seu concurso, tá, gente? Então, cuidado, estuda o MCASP, estuda as NBC-TSPs e não deixem de estudar as legislações básicas, que é a Lei 4.320 e a Lei de Responsabilidade Fiscal, beleza? Então, dito isto, vamos para a resolução das questões finalmente. Bom, então vamos embora agora estudar o primeiro ponto, né? Um ponto que a gente não pode perder questão de maneira nenhuma, que é relacionado ao conceito objeto objetivo e também ao campo de aplicação da contabilidade pública. São questões introdutórias, mas que são questões nem sempre fáceis, tem que ficar atentos. Inclusive eu tenho uma atualização para fazer recente, né? Que decorre desse tema. Então vamos lá, a nossa primeira questão é uma questão 2019 da banca CESP, né? Que fala assim: acerca das entidades que estão no campo de aplicação da contabilidade pública e das competências do Sistema de Contabilidade Federal, julgue, vou sair aqui da tela para facilitar, né, gente? Julgue o item que se segue. Então, a questão certa e errado. Espero que vocês já tenham feito essa questão, né, no material que foi disponibilizado. E agora vocês estão assistindo aqui a correção, porque o gabarito já está aí, né? Os consórcios públicos. Então, a questão que pergunta se os consórcios públicos estão compreendidos no conceito de entidades do setor público. Então, o gabarito está aí, certo. Eu vou basicamente passar o gabarito de duas questões para depois fazer um comentário e aprofundar um pouquinho nessa questão do campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público. Vamos para uma segunda questão, lembrar que consórcio público está dentro do campo de aplicação da contabilidade pública. Vamos lá para a segunda questão, que basicamente também trata do mesmo tempo. É uma questão 2015, mas que ainda está atualizada, né, dentro das normas atuais, que fala assim, vamos lá. Relativamente ao objeto e campo da contabilidade aplicada ao setor público, a composição do patrimônio da UNB. Então, é uma questão que falava exatamente da UNB. Então, primeiramente, para quem não sabe, né, a UNB é a sigla da Universidade de Brasília, que inclusive é o órgão que a CESP está subordinado, né, vinculado, e a UNB, a Universidade de Brasília, é uma autarquia. Se é uma autarquia, ela pertence à administração pública indireta. E a administração pública indireta também está dentro do conceito de entidade do setor público, portanto, pertence ao objeto da contabilidade pública. Então, na qualidade de entidade governamental, ou seja, o UNB, deve observar todas as normas e técnicas próprias da contabilidade aplicada ao setor público, gabarito também, certo? Com certeza, né? É uma autarquia. Beleza, turma?
Então, basicamente, é isso que a gente está visualizando aqui. Bom, então a gente já resolveu duas questões, a gente foi cobrado o campo de aplicação da contabilidade pública. Gente, tem que ficar atento, porque a contabilidade pública e a contabilidade, na verdade, é um segmento, é um ramo da contabilidade. Então a contabilidade ela é dividida em vários ramos, e um dos ramos é a contabilidade pública. A contabilidade pública, ela se aplica às entidades do setor público. E aí dentro desse contexto de entidades do setor público, vai englobar órgãos da administração direta e indireta. Porém, tem alguns detalhes que eu quero destacar aqui para vocês. Então vamos lá para a gente fazer a visualização desses detalhes. Então vamos lá, só para a gente já tem aqui, né, o que eu quero mostrar para vocês, vou sair aqui da tela, para a gente entender. Então esse assunto, ele está né, definido hoje, tá gente, na NBC-TSP Estrutura Conceitual, que estabelece lá o campo de aplicação da contabilidade pública. E esse texto que está lá na estrutura, ele vai falando lá o que deve ser considerado como a entidade do setor público. Ou seja, quando ele fala que é entidade do setor público, é exatamente o campo de aplicação da contabilidade pública. Então ele vai falando lá os governos nacionais, estaduais, distritais e municipais, seus respectivos poderes, abrangindo os tribunais de contas, as defensorias, os ministérios públicos, que são órgãos, por alguma parte da doutrina, considerados autônomos, órgãos, secretarias, departamentos, agências, autarquias, os órgãos de administração indireta, inclusive as agências reguladoras, né? Autarquias, fundações, essas fundações, claro, somente as fundações públicas, né, que são aquelas instituídas e mantidas pelo setor público, fundos, os consórcios públicos aqui. Então, o consórcio público também faz parte, do campo de aplicação da contabilidade pública. Lembrar que a UNB está aqui também, ó, é uma autarquia. E outras repartições públicas congêneres da administração, tanto direta quanto também da administração direta. Inclusive, o próprio texto coloca lá, inclusive as empresas estatais dependentes. Então, até as estatais dependentes fazem parte do conceito. Então, por esse texto, tem uma exceção. Então, a gente tem aqui uma exceção. Qual é a exceção? Que não faz parte apesar de pertencer à administração pública indireta, não faz parte do campo da aplicação. As estatais independentes. Então, as estatais independentes não fazem parte, né, do campo de aplicação. Então, um ponto aí que a gente tem que lembrar. Então, gente, primeira coisa que eu quero aqui que vocês gravem, tá, em relação ao campo de aplicação. É bem abrangente, vai compreender a contabilidade pública, vai compreender tanto a administração direta quanto a indireta. Só não entra uma espécie dentro desse campo de aplicação, que são as estatais independentes, que são aquelas que não recebem recursos do governo, né? Se mantém com as suas próprias receitas, só para a gente entender. Por exemplo, a Petrobras é uma estatal independente, porque ela vive com as suas próprias receitas, não depende de receita do orçamento fiscal. Agora, a Embrapa, por exemplo, não, já é uma estatal dependente, porque como ela não produz receita suficiente para sobreviver, ela recebe receitas que ficam alocadas no orçamento fiscal do governo. Então, se for dependente, faz parte do campo de aplicação. Se for independente, não faz parte do campo de aplicação, ok? Só que esse tema, ele tem alguns detalhes que podem ser cobrados em prova e a gente tem que tomar cuidado. Então, um desses detalhes está aqui, ó, porque esse assunto não é só normatizado na NBC-TSP Estrutura Conceitual, mas também no MCASP, né, que é o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Olha o que o MCASP fala, tá, gente? Os conselhos profissionais, então quando ele fala aqui conselhos profissionais, ele está falando do Conselho Federal de Contabilidade, Conselho Federal de Administração, né? Conselho Federal de Medicina, Regional de Medicina, tanto faz, tá, gente? Então, os conselhos profissionais, que são autarquias especiais, e as demais entidades não compreendidas no conceito de entidade do setor público, incluindo as empresas estatais independentes, poderão aplicar as normas estabelecidas no MCASP, de maneira apenas facultativa ou por determinação dos respectivos órgãos reguladores, fiscalizadores e congêneres. Então, vai mais uma informação que pode ser cobrada na prova. Como eu falei, o MCASP, que é elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, é um manual de observância obrigatória para todos os entes. Porém,
O próprio MCASP, ele coloca uma observação dizendo que os conselhos profissionais e as estatais independentes, a utilização do MCASP já não é obrigatória, passa a ser facultativa. Então, a Petrobras, por exemplo, ela pode usar o MCASP, seguir o MCASP facultativamente. É isso que o próprio MCASP fala. Inclusive, né, os conselhos profissionais. Então, a utilização do MCASP para os conselhos profissionais e para as estatais independentes é facultativa, tá legal? Agora, é claro que se não tiver uma exigência dos órgãos reguladores, como o próprio texto fala. Agora vai a principal informação, a última informação, né? A atualização sobre essa questão do campo de aplicação da contabilidade pública. É uma decisão bem recente do TCU que pode ser cobrada aí na sua prova, por isso que o professor Teixeira vai falar sobre ela. Olha só o que fala, basicamente, essa decisão do TCU. O Tribunal de Contas da União, né, que fiscaliza os órgãos da União, sob a relatoria do ministro substituto Véder de Oliveira, determinou que as entidades do Sistema S, então determinou que as entidades do Sistema S, SESI, SENAI, SESC, SEBRAE, então que essas entidades utilizem as normas contábeis aplicadas ao setor público, estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Assim, as entidades do Sistema S terão um prazo de 1 ano a partir da notificação da última deliberação, que aconteceu agora em 2019. Então, eles vão começar a obrigatoriamente aplicar as normas do Conselho Federal de Contabilidade aplicado ao setor público a partir de 1 ano depois, ou seja, 2020, para adequar os seus sistemas contábeis, ok? Então, isso é uma decisão recente aí, advinda do TCU. Então, turma, eu estou aqui, como vocês estão percebendo, apesar de ser um curso de questões, eu vou começar a detalhar algumas informações importantes. Então, essa é uma. Pode ser cobrada em prova e você sabendo, você consegue aí fazer uma diferença na pontuação e na sua classificação. Lembrar que as entidades do Sistema S, de acordo com essa nova decisão do TCU, têm que obedecer também às normas aplicadas ao setor público. Então, fiquem atentos em questões do SESP, porque isso pode ser cobrado. Então, turma, vamos para a questão 3. A questão 3 é mais uma questão que eu digo daquelas maldosas elaboradas pelo SESP, né? Que com certeza foi extraído da doutrina, porque isso não está em legislação, isso está na doutrina, está em livros contábeis, né? Livros direcionados aí à contabilidade. Então, a questão 2017 que fala assim, contabilidade, né? Julgue o item a seguir relativo aos conceitos de contabilidade pública. O campo de aplicação da contabilidade pública restringe-se às aziendas que têm como objetivo metas econômicas e financeiras. Gabarito errado. Aí você vai falar assim, caramba, o que é azienda, né? Então, vale a pena nesse curso a gente destacar o que é azienda, ó. Azienda é uma palavra de origem italiana que significa empresa, englobando o patrimônio e o responsável por administrar esse patrimônio. É considerado pela doutrina contábil como objeto da contabilidade. Então, turma, tem que ficar atento a esses termos, às vezes, que aparecem em prova. Então, se cai em prova que é objeto da contabilidade, né? O campo de aplicação de contabilidade engloba a azienda, tá certo. Tá, gente? A azienda, porque, na verdade, o que é azienda? A azienda é um patrimônio que sofre uma gestão. Então, o que a contabilidade pública tem que observar? A contabilidade pública tem que observar, ela tem que regulamentar, ela tem que ser aplicada por, exatamente, empresas, ou seja, patrimônio que sofre gestão, que tem o nome de empresa. Só que o finalzinho dessa questão, quando ela fala assim, restringe-se às aziendas que têm por objeto metas econômicas e financeiras. Está errado, porque a gente tem a azienda que tem objetivo financeiro e econômico, que são as aziendas com fins lucrativos, e temos as aziendas sem fins lucrativos, né, que são aquelas que não têm como objetivo o lucro. E geralmente no setor público, né, as aziendas, as entidades, né, digamos que azienda é o mesmo conceito do que entidade, é um termo italiano que representa entidade. Então, a maior parte das entidades que fazem parte do campo de aplicação da contabilidade pública são sem fins lucrativos. E a questão fala que somente as aziendas que restringem, então esse restringe é exatamente que vai inviabilizar a questão. Então pode ser azienda com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Cuidado, tá, gente? Que a contabilidade pública ela também trabalha, ela tem como campo de aplicação aziendas
com fins lucrativos, não é só sem fins lucrativos não, tá bom? Então o gabarito está errado dessa questão por isso. Bom, vamos lá para mais uma questão 2017 da Banca CESP, que fala assim: a contabilidade aplicada ao setor público tem como objeto. Gente, cuidado, tá? Porque a contabilidade, como eu falei, é um ramo da contabilidade. Tem contabilidade societária, contabilidade pública, de custo, industrial, e a contabilidade pública é um ramo, mas que ela tem um objeto. Se a contabilidade geral tem como objeto o patrimônio, a contabilidade pública tem como objeto o patrimônio público, gabarito, letra E. Tá, gente? Vou fazer até aqui uma visualização, que a gente vai começar a adentrar dentro desse objeto de estudo da contabilidade, que é o patrimônio público. Então, a contabilidade pública. Então, só para a gente destacar aqui, a contabilidade pública, ela tem como objeto, tá, gente, o patrimônio público, que a gente já visualizou. Patrimônio público é aquele que pertence tanto à administração direta, quanto também a entidades da administração indireta. E lembrar que patrimônio para fins contábeis, tá, gente? O patrimônio para fins contábeis, ele é dividido, né, em bens, tá? Quando eu falo em patrimônio, eu estou falando em bens, direitos e obrigações. Então, quando eu estou falando da contabilidade, né, e estou falando de patrimônio para fins contábeis, é um conjunto de bens, direitos e obrigações. E aí, a gente tem uma convenção da contabilidade, que bens e direitos é a parte positiva do patrimônio, ou seja, o ativo, e as obrigações é a parte negativa do patrimônio, ou seja, o passivo. E a diferença entre o ativo e o passivo é o que a gente chama de PL. Então, quando aparecer lá PL, é a diferença entre ativo menos passivo. Ok? Então, quando a gente fala em patrimônio, a gente está falando nesse contexto geral. Bens, direitos e obrigações. Bens e direitos a parte positiva, o ativo, obrigações a parte passiva. E a diferença entre ativo e passivo é o patrimônio líquido, que a gente vai trabalhar no detalhe, né, em várias questões aqui do nosso material. Bom, agora a gente vai para a questão 5, a gente ainda está trabalhando questões que envolvem o objeto da contabilidade, agora com uma riqueza melhor de detalhes, né? Então, assim, no ano de 2015, CESP aplicou uma questão que fala assim: o objeto da contabilidade pública é o patrimônio público, a gente já acabou de estudar, que envolve os bens públicos, claro. E aí esses bens públicos, eles são de uso comum do povo, de uso especial e dominicais. Gente, tá certo, como a gente está visualizando aqui, é o gabarito. O que a gente tem que estudar, porque como a gente está trabalhando bens públicos, esse assunto é regulamentado pelo Código Civil. E o Código Civil, ele fala que realmente que os bens públicos são divididos em de uso comum do povo, de uso especiais e dominicais. E aí, dependendo da característica do bem, ele pode ser contabilizado ou não, alienado, ou seja, vendido, a possibilidade de venda ou não, tá legal? Então isso é muito cobrado em provas de contabilidade pública. Vou fazer mais uma, que depois eu vou fazer uma teoria sobre essa questão de uso comum do povo, uso especial e dominicais. Então teve mais uma questão, foi a questão 6, que exatamente também uma questão de 2018, né, da prova da Cefaz, do Rio Grande do Sul, que trabalhou essa questão, né, que fala assim: elemento do patrimônio público que seja suscetível, tá, gente? Suscetível de apropriação contábil ou de alienação a terceiros, classifica-se como. Então a gente tem, como a gente já visualizou, né, 3 tipos, né? Os bens dominiais, que também são 2 nomes, né? Também são chamados de dominicais, os bens de uso comum e os bens de uso especial. Bens de uso especial, né, são bens que estão sendo utilizados pela administração pública nas suas atividades. Então, aquele prédio que está sendo usado como escola, como hospital, aquele veículo que está sendo usado como ambulância, como viatura policial, aquilo ali são bens de uso especial, que estão sendo utilizados nas suas atividades.
Os bens dominiais ou dominicais, tem esses dois nomes, tá, gente? São bens que o governo não usa nas suas atividades. Então, ele pode ter um bem que está desafetado, ele não está usando nas suas atividades. Por exemplo, se ele tem um determinado terreno ou um imóvel que está desafetado, ele não usa nas suas atividades. Aí seriam bens de natureza dominial, que o governo tem o domínio, mas não usa, tá bom? E o bem de uso comum, ele já tem uma diferença em relação aos outros dois, porque é aquele bem que a população tem um acesso, né? Em decorrência de ser de uso comum da população. Então, nesse caso, existem, né, e a grande parcela dos bens que pertencem à administração pública são de uso comum. Pô, aí só os exemplos já fazem a gente visualizar bem o que seriam bens de uso comum. Uma praia, por exemplo, né? Um rio, um lago, uma praça, né? Uma ponte, uma estrada, né? Que a sociedade tem, teoricamente, né? Livre acesso em regra. Então, isso é considerado bem de uso comum. Nesse caso da pergunta, né, o bem que tem, na verdade, que é insuscetível de apropriação contábil, ou seja, em regra não são contabilizados. Em regra, tá, gente? Que a gente vai verificar que pode ser contabilizado em alguns casos. E também não podem ser alienados a terceiros, né? Nesse caso, não pode ser vendidos para terceiros. Então, nesse caso, ele está falando, como a gente já visualizou no gabarito B, que são os bens de uso comum. As praias, os rios, os lagos, por exemplo, eles não podem ser vendidos, né? No máximo, você tem uma ilha que você concede a posse, mas vender você não pode vender. Quando falo você, é o governo. E eles não são contabilizados, né? Eles não são contabilizados no balanço patrimonial do governo, né? São bens de uso comum. Porém, a gente vai verificar que existem alguns bens de uso comum que são contabilizados, ok? Lembrar também que os bens de uso especial, eles não podem ser alienados, até porque esses bens de uso especial, eles são contabilizados, mas não podem ser alienados. Por quê? Porque eles estão sendo usados nas atividades da administração. Os bens dominiais, eles também são contabilizados, mas nesse caso aqui específico, eles podem ser alienados, né? Então, nesse caso, os bens dominiais, lembrar que eles podem ser alienados, porém eles são contabilizados. Então, não poderia ser a letra D, só poderia ser a letra B de bola. Então, gabarito B de bola. Então, turma, aí no nosso material, né, tem esse esqueminha aí para a gente visualizar essa questão aí dos bens, né? Então, lembrar que os bens de uso especial, a contabilização é obrigatória. Os bens dominicais ou dominiais, né, também são chamados de dominiais, a contabilização é obrigatória. Já os bens de uso comum, cuidado, tá, gente? Então, aqui vai o alerta. Cuidado com os bens de uso comum. A gente tem dois tipos de bens de uso comum. A gente tem os naturais e os artificiais. Os naturais, praias, rios, lagos, esses não são contabilizados. Agora, os artificiais, esses sim podem ser contabilizados. Então, dependendo dessa natureza, a contabilização pode ser obrigatória ou facultativa. Agora, os naturais, praias, rios, lagos, não. Agora, os artificiais, sim. Então, olha só para a gente fazer a visualização agora dos bens de uso comum. Então, os artificiais, esses que de alguma forma consomem recursos para ser produzidos, né? Eles se dividem em bens de uso comum, ativos de infraestrutura. Ativo de infraestrutura é uma ponte, uma estrada, né? E aí, nesse caso, também uma rede de esgoto, por exemplo, uma rede fluvial, né? Então, nesse caso, esses ativos de infraestrutura, a contabilização, olha o detalhe, é obrigatória, tá legal? Agora, se o bem de uso comum do povo foi considerado um bem de patrimônio cultural, e aí nesse caso, né, uma estátua, um sítio arqueológico, né, um prédio muito antigo, né, que passa a ser um patrimônio cultural, nesses casos, a contabilização é facultativa. Então, cuidado, tá, gente?
Se for bens de uso comum, se for natural, não precisa contabilizar. Se for artificial, ou seja, requer recursos para ser produzidos, aí cuidado. Porque se for ativos de infraestrutura, a contabilização é obrigatória. Ponte, rede de esgoto, entre outras coisas. Rede de estradas, essas coisas. Agora, bens de patrimônio cultural, aí não. Aí, nesse caso, a contabilização seria facultativa. Então, ficar atento a esse tema. Bom, vamos lá para a questão 7. Fala assim: é um objetivo da contabilidade aplicada ao setor público fornecer aos usuários informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza, né, orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do setor público e suas mutações com fins de apoio ao processo de tomada de decisão. Tá certo? E, gente, cuidado. Esse conceito era até um conceito que estava nas normas antigas, né, na 16, na NBCT 16, uma que tratava do conceito, objeto, objetivo, campo de aplicação, que foi revogada já. Né? Essa NBC-TSP foi revogada. Porém, esse conceito ele foi consolidado no MCASP. Então, ele ainda está contemplado no MCASP, portanto, ainda está valendo. Cuidado com a questão, porque a questão especificamente ela fala em objetivo, não é objeto. E aí sim, o objetivo da contabilidade é exatamente fornecer aos usuários informações. Na verdade, a contabilidade ela registra o patrimônio, né? Ela contabiliza o patrimônio, contabiliza as transações exatamente com esse objetivo de fornecer informações aos usuários sobre os aspectos de natureza econômica, financeira, física e orçamentária da contabilidade, exatamente para que os usuários possam ser ajudados no processo de apoio à tomada de decisão. Então, quando a contabilidade fornece informações, é para o usuário exatamente tomar as decisões devidas. Então, o governo, a sociedade, entre outros que estão aí necessitando da informação da contabilidade pública. Então, só para a gente destacar aí o conceito, né, que extrai do MCASP, então, de acordo com o MCASP, a contabilidade aplicada ao setor público tem como objetivo, né, como a gente visualizou, fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza econômica, financeira, patrimonial das entidades do setor público em apoio à tomada de decisão, a adequada prestação de contas e a transparência da gestão fiscal e a instrumentalização do controle social. Então, turma, só para destacar essa questão da finalidade, a contabilidade nada mais né? Ela nada mais procura do que exatamente produzir informações que facilitem a tomada de decisões dos usuários, no caso o governo, o cidadão. Quando o conceito fala exatamente em dar maior transparência e gestão fiscal, porque as demonstrações contábeis, né, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, o balanço patrimonial, a DVP, são instrumentos de transparência. Né? Então, portanto, é através dessas demonstrações que são dadas transparência o que acontece na gestão, ao patrimônio da gestão, né, que resultou da gestão. E também, quando fala em instrumentalizar o controle social, é exatamente no sentido de, através dessa informação, fazer com que o cidadão tenha conhecimento do que está acontecendo dentro da administração, que ele consiga avaliar a gestão, né, praticada lá pelos gestores, e aí sim ele poder, de alguma forma, avaliar para fins eleitorais, né, no sentido de votar ou não para a manutenção daquele gestor, ou também para encontrar ali naquela gestão irregularidades ou ineficiências que ele queira questionar através do controle social. Por isso que um dos objetivos da contabilidade é exatamente produzir informações visando a transparência e também a instrumentalização do controle social. Bom, então a questão 7 estava certa, vamos para a questão 8. É uma questão de 2016, que é no concurso do TCE Pará, que fala assim: o objeto da contabilidade aplicada ao setor público é a prestação de contas aos cidadãos a respeito da situação patrimonial das entidades públicas. Cuidado, gente, para não confundir objeto com objetivo. Isso é uma pegadinha de prova. Então já sabe, qual é o objeto da contabilidade? É o patrimônio público. Qual é o objetivo da contabilidade? É exatamente
produzir informações, né? Fornecer informações visando a tomada de decisão dos seus usuários, instrumentalizar o controle social e dar maior transparência, né? Então, nesse caso específico aí, está errado, né? Porque ele fala que um objeto da contabilidade é a prestação de contas. Não, não é o objeto, é o objetivo. O objeto é o patrimônio público. Então, por isso que a questão 8 está errada. Então, mais uma questão que a gente está visualizando aí tratando dos objetivos. Então, vamos lá. Os objetivos da contabilidade aplicada ao setor público incluem informar os usuários da informação contábil relativa às mutações do patrimônio das entidades do setor público. Tá certo? Ele está falando objetivo. E aí, quando a gente fala em objetivo, realmente o objetivo da contabilidade é informar, né, produzir informações a seus usuários, né, relativo, claro, a vários aspectos e também as mutações que ocorrem no patrimônio público. Então, essa questão realmente está correta.